seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar. Gostaria de convidar você para um tempo de oração, um tempo de reflexão, um tempo para ouvir a voz de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem uma resposta para você nesta tarde de hoje. Falaremos um pouco sobre o abandono. Abandono talvez seja uma das coisas mais doloridas que pode acontecer na vida de um ser humano. Seja o abandono físico, o abandono emocional ou o abandono espiritual. O fato é que as pessoas se acostumaram a abandonarem seus sonhos, abandonarem o que um dia almejaram, abandonarem seus planos, os seus propósitos. E não somente nesta área. Hoje em dia se abandona facilmente um casamento, um namoro, um relacionamento. Hoje em dia, um pai abandona uma família, um pai abandona filhos. Hoje em dia você vê até mesmo uma mãe abandonando os próprios filhos, uma própria casa. Enfim, o abandono se tornou algo muito comum nos tempos no qual vivemos, aonde as pessoas se acostumaram a abandonar, muitas vezes porque não está dando certo, muitas vezes porque se frustraram, ou simplesmente porque decidiram desistir. As consequências da desistência sempre é o abandono. Há várias palavras que expressam o abandono na vida de uma pessoa. Abandonar é renunciar, abandonar é largar, abandonar é desistir, abandonar é desfazer, abandonar é deixar para trás, abandonar é desprezar. Pessoas abandonam, muitas vezes por motivos tolos. Pessoas às vezes abandonam por insegurança. Pessoas abandonam por medo. É muito comum você ver uma pessoa abandonar um animal de estimação e sair sem olhar para trás, sem ao menos se preocupar o que será do futuro deste animal. É muito comum você ver um homem hoje abandonar sua esposa e seus filhos, sem saber como eles vão se sustentar, como será o futuro dessas crianças. E muitos saem sem olhar para trás. Hoje é natural você ver até mesmo mulheres abandonando seus lares, abandonando maridos, filhos, crianças, muitas vezes ainda pequenos. E quando você se depara com uma situação dessa, você se pergunta: como essa pessoa tem coragem? Como esta pessoa é capaz de abandonar alguém? O fato é que as pessoas se acostumaram a abandonar. E elas têm abandonado desde as suas infâncias, abandonado a fé, abandonado a esperança, abandonado seus princípios, seus valores. Estamos vivendo um verdadeiro tempo de abandono, onde as pessoas estão abandonando seus princípios, os seus valores, as coisas nas quais elas acreditavam, as coisas nas quais elas aprenderam desde a infância com seus avós, com seus pais. Enfim, as pessoas hoje simplesmente abandonam quando não dá certo. Não tentam, não insistem, não lutam, não perseveram mais. Abandonar parece que se tornou algo mais fácil, mais prático. Abandonar parece que é um atalho para se resolver um problema. Abandonar parece que é a solução mais rápida para resolver uma situação na qual te incomoda. Enfim, este é o retrato do qual estamos vivendo nos tempos de hoje. Um tempo de abandono. Mas eu vim aqui nesta tarde de hoje para dizer que ainda que as pessoas tenham virado as costas para você, ainda que aquelas pessoas que você não esperava tenham te abandonado, ainda que você mesmo abandonou os seus próprios sonhos ou alguém que você ama, eu quero te dizer uma coisa: existe alguém que não te abandona, que jamais vai te abandonar por motivo algum. Existe alguém que jamais te abandonou, que sempre esteve contigo e está contigo neste momento, dizendo que ele não vai abrir mão de você.
No livro de Isaías, capítulo 49, versículo 14, a gente vai ler um pouco sobre isso. Está escrito assim: Porém Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Sião estava vivendo um momento decisivo na sua história, porque Sião estava vivendo um tempo de afastamento de Deus, um tempo em que Sião foi dividida, um tempo em que Sião foi cativa, foi aprisionada pelos babilônicos, foi afastada de Deus. As pessoas se separaram de seus lares, das suas famílias, das suas casas. Uma verdadeira guerra, como você vê nos tempos de hoje, o que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. Pessoas tendo que abandonar seus lares, seus filhos, abandonarem sua vida, uma história num local, numa região. Simplesmente por interesse, por ambição, simplesmente muitas vezes por vaidade. Isso aconteceu com Sião. O fato é que Sião não abandonou apenas o local que morava. Sião abandonou também sua fé. Sião abandonou sua fidelidade na qual eles tinham por Deus. Sião abandonou seus princípios e seus valores. E agora, depois de tanto tempo cativo em Babilônia, depois de tanto sofrimento, Deus estava preparando um caminho de volta para Sião, querendo que Sião se restaurasse, querendo que Sião recomeçasse de novo sua vida, recomeçasse sua história. E Deus estava dando uma oportunidade para Sião, mas Sião estava tão desgastada, Sião estava tão cansada de tantos anos cativo, de tanto sofrimento, de tanta separação. Sião ainda tinha dificuldade para acreditar. Por isso Sião diz: já nos desamparou o Senhor. Quem vai olhar por nós agora? O que será das nossas vidas? Depois de tudo que aconteceu, a gente foi separado, fomos divididos, pais, filhos, muitos morreram, muitos feridos, muitos machucados. O que será da nossa história? Será o nosso fim? Assim pensava todos aqueles que eram de Sião. Pensavam que Deus os desamparou, e quando na verdade Deus nunca esteve longe de Sião. Deus nunca desamparou Sião. Pelo contrário, Sião se afastou de Deus. Então, no versículo 15, o Senhor fala claramente a Sião, dizendo: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Aqui o Senhor está dizendo: pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, que cria, que pega desde pequenininho, recém-nascido, do filho que sai dela, que é gerado por ela, no qual ela faz dormir, no qual ela passa noites em claros, no qual ela deixa muitas vezes de se alimentar para alimentar este bebê? Pode uma mãe que conhece ali as características desse filho, sabe quando ele está com dor, sabe quando ele está triste, sabe quando ele está alegre, conhece as suas manias, conhece as suas perfeições, assim como seus defeitos. Pode uma mãe que tem tanta relação, tem tanto laço, tem tanta ligação com este bebê, pode uma mãe se esquecer do filho que cria? E você sabe que a mãe, ela tem uma ligação muito forte com seu filho. Você sabe que a mãe sabe quando o filho está doente, quando o filho está deprimido, quando o filho está alegre. Você sabe que uma mãe sabe quando o filho precisa dizer alguma coisa, mas não tem coragem. Você sabe quando a mãe está ali também precisando ouvir alguma coisa de seu filho, muitas vezes precisando de um abraço. Porque o filho, quando é pequeno, ele se envolve facilmente nos braços de sua mãe. Mas por uma questão humana, quando o filho cresce, parece que ele se distancia de certa forma de sua mãe, aonde o abraço fica mais difícil, aonde o dizer eu te amo não se torna algo corriqueiro. Pelo contrário, quase nunca acontece. Mesmo assim, o Senhor diz para Sião: pode uma mãe que ama tanto seu filho, que cria um filho, se esquecer deste filho que ela alimenta, ao ponto de não se compadecer do filho que saiu dela? Pode uma mãe fazer isso? E o Senhor diz assim: mas ainda que esta se esquecesse, porque pode, meu irmão. Pode. Sabe por que pode?
porque as pessoas se acostumaram a abandonar. Então até mesmo uma mãe que cria um filho, hoje em dia, os problemas são tantos, as dificuldades são tantas, o inimigo está tão presente na vida dos seres humanos, trazendo tantas coisas ruins, tantas coisas pesadas e negativas, que faz com que a mãe se esqueça, que faz com que a mãe perca seus princípios, que faz com que a mãe nem se lembre mais daquele bebezinho pequenininho, tão levinho, que antes ela ninava, cuidava e amava com tanto apreço. O inimigo é tão traiçoeiro que ele consegue inverter os valores no sentimento do coração de uma mãe, ao ponto de uma mãe ser capaz de abandonar seu próprio filho. E eu sei que você já ouviu muitas histórias assim. Irmãos, mas Deus diz assim, que ainda que esta mãe seja capaz, ainda que esta mãe, porventura, se esqueça deste filho, no qual um dia ela criou, no qual um dia ela amamentou, no qual um dia ela trocou as fraldas, no qual um dia ela protegeu, aqueceu, pôs para dormir. Ainda que esta mãe se esqueça deste filho, eu não me esquecerei de ti. Ainda que a sua própria mãe te abandone, ainda que sua família te abandone, ainda que você se sinta abandonado neste mundo, saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, Deus jamais te abandonará. Deus jamais te abandonou. Deus jamais vai te deixar sozinho. Porque estas são as palavras de Deus. Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu, Deus, o Senhor, eu não me esquecerei de ti. Sabe por quê? Porque eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Sião estava num momento decisivo da sua história. Sião andava afastada de Deus. Sião andou longe de Deus. Sião passou muito tempo longe de Deus. Sião sofreu. Sião padeceu. Sião se sentiu sozinha. Sião se sentia abandonada. Mas agora Deus preparava um caminho de volta para os seus braços, um caminho de volta para o primeiro amor. E agora Deus estava dizendo, por mais que ainda Sião estava receosa e duvidando, Deus estava dizendo naquele instante: Sião, vem, volta. Meus braços estão abertos para você. Eu quero você de novo. Eu quero que você recomece. Eu quero restaurar a sua vida. Eu quero restaurar a sua história. Eu quero restaurar a sua casa. Eu quero restaurar a sua família. Eu quero restaurar o seu casamento. Eu quero restaurar a sua fé. Sião estava pensando que ela tinha sido abandonada por Deus, mas Deus nunca abandonou Sião. Sião que se afastou de Deus por causa dos seus desejos, das suas concupiscências, da mentira que eles contaram para eles mesmos, achando que viver longe de Deus era bom, e eles acreditaram nessa mentira. Agora Deus preparava um caminho de volta. Meu irmão, minha irmã, talvez você seja uma pessoa que esteja vivendo assim como Sião viveu, pensando que foi abandonada. E porque você está pensando que Deus te abandonou, porque você está pensando, eu vou te dizer uma coisa: Deus não abandona ninguém. Somos nós que abandonamos as pessoas. Deus nunca abandonou ninguém. Somos nós que abandonamos. Abandonamos nossos pais, abandonamos nossos filhos, abandonamos nossas amizades, abandonamos muitas vezes uma pessoa que está conosco há anos, lutando dia a dia. Deus não abandona ninguém. São as pessoas que abandonam as pessoas, porque Deus ensinou, sabe o quê? A amar, a acolher, a amparar. E ele diz claramente que haverá uma separação no final dos tempos. E ele dirá para aqueles filhos deles: olha, vocês me deram de vestir, me deram de comer, me visitaram. Quando fizemos isso, Senhor?
quando fizeram pelos meus. E muitos serão separados para outro lado, onde Deus dirá: vocês não me vestiram quando eu tive frio, vocês não me alimentaram quando eu tive fome, quando eu precisei vocês não me visitaram. E muitos dirão: quando não fizemos isso pelo Senhor, quando não fizeram pelos meus. É Deus dizendo: meu irmão, eu não abandonei ninguém. Foram vocês que abandonaram vocês mesmos, abandonaram sua própria fé, abandonaram seus princípios, abandonaram seus valores, porque desde o início eu tenho ensinado, porque desde o início eu tenho falado, porque desde o princípio eu tenho alertado. Vocês abandonaram a fé e se entregaram ao pecado. Estas as palavras de Deus. Deus não abandona ninguém. São as pessoas que abandonam as pessoas. Só que as pessoas não enxergam isso e se revoltam contra Deus, pensando que é Deus que está abandonando elas. E quando esta revolta entra e abate o coração desta pessoa, o coração dessa pessoa endurece, achando que Deus já não se importa mais com ela, ao ponto desta pessoa tomar esta atitude. Porque ela se acha abandonada, ela começa a abandonar. Porque ela pensa que foi abandonada, então ela começa a abandonar. Aí ela começa a abandonar os seus sonhos, começa a abandonar os seus princípios, começa a abandonar as coisas que ela acredita. E as coisas não são assim da noite para o dia, é de pouquinho em pouquinho. Hoje você está abandonando a palavra de Deus, amanhã você está abandonando a oração, depois você está abandonando a adoração, depois você está abandonando a igreja, depois você está abandonando os irmãos, depois você está abandonando a sua fé. Você não percebeu, mas você está abandonando você mesmo num deserto. E aí você se encontra no deserto, numa certa situação na sua vida, numa altura da sua vida, e você fala assim: e o que aconteceu, meu Deus? Olha só onde eu vim parar, o que aconteceu na minha vida? Você não percebeu, mas você estava abandonando você mesmo. Só que Deus me colocou aqui hoje, nesta tarde, para te dizer: volta, filho, volta, ainda dá tempo. Eu preparei um caminho para você voltar. Eu preparei um caminho para você voltar nesta tarde de hoje. E este caminho se chama Jesus. Se você tem se afastado de Deus, se você tem vivido como Sião, Deus está mandando te dizer nesta tarde de hoje que Ele tem um caminho preparado para você, e que mesmo que você se sinta abandonado, eu não te deixarei. Ainda que você se sinta abandonado pelas pessoas, eu não te abandonarei. Meu irmão, minha irmã, se você é esta pessoa, eu gostaria de orar pela sua vida nesta tarde de hoje. Gostaria de te pedir humildemente que você fechasse seus olhos e colocasse a mão no seu coração e agora falasse com Deus nesse instante. Se você é essa pessoa que abandonou a fé, se você é essa pessoa que abandonou o ministério, se você é essa pessoa que abandonou outras pessoas, ou se você é uma pessoa que está se sentindo abandonado, excluído, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e ore junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, são muitas as pessoas, ó Deus, que estão se sentindo assim como Sião. Estão se sentindo abandonadas, pensando que o Senhor as abandonou. São muitas pessoas que estão se sentindo isoladas, excluídas, muitas vezes dentro da própria casa, muitas vezes dentro da própria família. Pessoas, meu Pai, que estão vivendo uma verdadeira agonia, um verdadeiro desespero. Pessoas que já não encontram mais felicidade. Pessoas que estão tentando fazer de tudo para melhorar, mas não conseguem. Pessoas que estão desistindo dos seus sonhos. Pessoas que estão desfazendo, meu Pai, seus princípios, os valores que acreditavam. Pai querido e amado, oh Pai querido e amado, Espírito Santo de Deus, vem depressa socorrer estes teus filhos. Estenda suas mãos sobre a vida deles, porque eles estão assim, meu Pai,
se sentindo abandonados. Ainda que eles tenham sido abandonados, meu Pai, por pessoas que eles não esperavam. Ainda que eles tenham sido abandonados, meu Pai, por pessoas que ele acreditava que amava eles. Pai, a sua palavra é fiel. E a sua palavra diz que o Senhor não os abandonaria, que o Senhor não se esqueceria deles, que o Senhor não os deixaria. Por isso eu te peço nesta tarde de hoje, alcança com tuas mãos de cura, meu Pai. Pai, restaura hoje, meu Pai, a vida desta pessoa que está pensando em abandonar o seu casamento. Restaura este casamento e repreende todo espírito do inimigo, meu Pai, que está tentando destruir este lar, que está tentando destruir esta casa, que está tentando destruir esta família. Espírito Santo de Deus, venha ao encontro desta pessoa que está abandonando a sua fé, que perdeu até mesmo o ânimo de viver, meu Pai, que está pensando que a vida já não faz mais sentido, Senhor. Venha depressa socorrer este teu filho, esta tua filha, meu Pai, trazendo restauração sobre esta vida, trazendo ânimo novo, fortalecendo esta pessoa, meu Pai, fisicamente e espiritualmente, meu Pai. Esta pessoa que está vivendo uma batalha emocional na sua vida, uma hora está contente, feliz, sorrindo, outra hora está triste, deprimida, meu Pai, como se estivesse vivendo uma verdadeira depressão, meu Pai. Repreende, meu Pai, todo espírito do mal que está causando, meu Pai, esse transtorno emocional sobre a vida desta pessoa, sobre o coração dela, sobre os sentimentos dela, meu Pai. Alcança ela, meu Pai, e entrega a ela a paz de espírito que ela tanto necessita para viver, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor tem a cura, meu Pai, o Senhor é o remédio, o Senhor tem a solução. Há pessoas procurando solução no lugar errado, há pessoas pensando, meu Pai, que desistir é o melhor caminho, há pessoas pensando que abandonar, meu Pai, é o único jeito, meu Pai, mas o Senhor nos colocou aqui nesta tarde de hoje para dizer que o Senhor não os abandonou, meu Pai. Por isso eu te peço, estenda suas mãos sobre a vida dessas pessoas, meu Pai, resgata elas, meu Pai, desta cova, resgata elas do fundo do poço, meu Pai, restaura, meu Pai, hoje, meu Pai, este coração, transforma esta vida, meu Deus, restaura, meu Pai, esta família, este jovem, meu Pai, este adolescente que está perdido no mundo das drogas, meu Pai, no alcoolismo, já desde novo, desde cedo, está entregue, meu Pai, ao pecado, ao mundanismo, meu Pai, achando que a sua família não se importa mais com ele, pensando que os seus pais não ligam para ele. Meu Pai, resgata este jovem do inferno, meu Pai, resgata este jovem das garras de Satanás, Senhor, resgata este jovem, meu Pai, do vício, da bebida, das drogas, do alcoolismo, resgata este jovem do mundanismo, Senhor, resgata esta menina, meu Pai, que está vivendo este tempo de depressão em sua vida, de tristeza profunda, de amargura da alma, meu Pai, achando que a vida dela acabou, achando que a vida dela já não faz mais sentido, meu Pai, resgata ela deste sentimento, meu Pai, oh Deus querido e amado, resgata ela deste sentimento que só tem pesado sobre a vida dela, que está aprisionando a vida dela. Resgata, meu Pai, estas pessoas, meu Pai, do pecado, Senhor. Oh, Senhor, não permita mais que eles abandonem os sonhos, não permitam mais que eles abandonem os planos, não permita que eles abandonem, meu Pai, o chamado que o Senhor tem sobre a vida de cada um destes, meu Pai. Esta é a oração que te faço, meu Pai, te pedindo, ó Deus, ainda que estes, meu Pai, se sintam abandonados, eu tenho a certeza, meu Pai, que as suas mãos estão estendidas sobre a vida destas pessoas e o Senhor não os abandonará, meu Pai, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, Deus está com seus braços abertos. Deus já preparou um caminho de volta e este caminho se chama Jesus Cristo. Nele você encontra verdade, nele você encontra vida e ele é o único caminho que te leva até o Pai, um caminho de paz, um caminho de prosperidade, um caminho de serenidade, de amor. Não abandone os seus sonhos, não abandone sua fé, não abandone sua família, não desista dos seus princípios e dos seus valores, porque Deus não te abandonou.
Você pensa que foi Deus que te abandonou, só que Deus não abandona ninguém, são as pessoas que abandonam as pessoas. Você vê muitas vezes uma pessoa passando dificuldade e fica se perguntando como Deus pode deixar uma criança passar fome, como Deus pode entregar esta pessoa a doença, a enfermidade, como Deus pode deixar essa pessoa sofrer desta maneira. Você está pensando muitas vezes desta forma, que Deus abandonou estas pessoas que estão sofrendo, mas Deus nunca abandonou ninguém, pelo contrário, são as pessoas que abandonam essas pessoas. E se essas pessoas estão passando por um momento de dificuldade na vida delas, tenha certeza que elas só estão suportando essa dificuldade que elas estão enfrentando porque Deus as sustenta. Porque se Deus as tivesse abandonado, elas não suportariam quando a doença batesse na porta delas, elas não suportariam o desemprego, elas não suportariam a enfermidade. As pessoas só suportam os problemas deste mundo e desta vida porque Deus as sustenta. Porque se Deus não as sustentasse, se Deus não sustentasse essas crianças que estão morando na rua, no frio, no sol, na chuva, passando fome, sendo violentadas, se Deus não sustentasse essas crianças não suportariam a tudo isso que tem acontecido sobre a vida delas. Só que as pessoas invertem as coisas, elas querem culpar a Deus, elas acham que Deus que causa isso na vida delas, e não é Deus, pelo contrário, Deus as livra, Deus as sustenta, Deus dá forças para essas pessoas passarem por esta situação. Sião só sobreviveu ao cativeiro na Babilônia durante 70 anos porque Deus sustentou Sião em terra estranha, como escravos, como estrangeiros, cativos, aprisionados. Se Deus não tivesse sustentando Sião com suas mãos, aquele povo sucumbiria à Babilônia, aquele povo não retornaria da Babilônia, aquele povo padeceria lá mesmo. O povo só retornou porque havia uma promessa de Deus sobre a vida de Sião, assim como há uma promessa de Deus sobre sua vida, meu irmão, minha irmã. Então não abandone a sua fé. Deus não desistiu de você, porque Ele enviou o seu próprio Filho unigênito para morrer numa cruz, perecer numa cruz, dando a vida por mim e por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E tudo que você precisa fazer, meu irmão, é olhar para essa cruz aqui, você está vendo? Porque Jesus está dizendo assim para você: você pensou que você estava abandonado, porque as pessoas te viraram as costas. Sua própria família deixou você de lado em muitas situações que você precisava de ajuda, não ajudaram. Mas Deus não o deixou. Deus te fez mais forte nas dificuldades. Deus te fez amadurecer nas provações. Deus fez você resistir às tentações. E você só está aí hoje ouvindo esta palavra e esta mensagem de Deus porque Deus te sustentou durante todos os problemas que você enfrentou em sua vida. Se Deus tivesse te abandonado, meu irmão, hoje você não estaria aí. Deus permitiu que você passasse por certas situações para que você fosse fortalecido na fé, para que você amadurecesse na fé, para que você estivesse pronto para receber o que Deus tem para entregar à sua vida, para que você estivesse pronto para viver o propósito que Deus tem sobre sua vida. Deus jamais te abandonou, jamais te deixou sozinho, e você sabe de todos os livramentos que Deus já te deu, não é verdade? Você sabe. Agora Deus já preparou um caminho de volta, um caminho de transformação. Agora cabe a você abandonar, mas não as pessoas, não os princípios e valores. Abandonar não seus amigos, não as pessoas que te amam, não a sua fé, mas sim abandonar o pecado, aquele sim que tem tentado te afastar de Deus. Cabe a você essa responsabilidade de abandonar todo o pecado que existe em sua vida, que está impedindo você de chegar até a cruz.
porque você já sabe que Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Mas o que nos leva até Jesus? O que nos leva até Jesus é a cruz. Por isso o Senhor Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Essa cruz não é uma cruz de peso, é uma cruz de renúncia. A cruz só se torna pesada quando você tem dificuldade em renunciar. Porque Jesus está dizendo: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Ou seja, abandone a sua velha criatura, abandone o seu velho eu, abandone o seu pecado, abandone o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua soberba. Abandone o seu velho homem que existe dentro de você, cheio de manias, cheio de egoísmo. Abandone este velho homem, abandone esta velha mulher. Tome sua cruz e siga Jesus. Que Deus te abençoe. Que a paz de Cristo esteja sobre você, sobre seu lar e sua família. Tome hoje essa decisão na sua vida e tudo mudará daqui para frente. Amém.